Meu povo, vocês acompanharam essa situação esquisita do André Fernandes agora de ser totalmente politicamente correto e muito a favor do que antes ele chamava de mimimi, frescura e vitimismo, que é a patrulha da linguagem, das palavras que as pessoas utilizam? Foi muito engraçado isso. O que uma campanha eleitoral para tentar ganhar votos não faz com a pessoa, realmente faz milagres, até mesmo diz tudo aquilo que ele defendeu durante anos e obviamente vai voltar a defender, uma vez que não precisar mais do nosso voto para poder conquistar o poder que ele deseja. A polêmica consistiu em o candidato Evandro Leitão se referir ao autismo como uma deficiência, o que de fato o autismo é para fins jurídicos. Se o autismo não fosse considerado deficiência do ponto de vista legal, e para todos os fins administrativos, não existiriam vários tipos de benefícios e auxílios, que, inclusive previdenciários, que uma pessoa com autismo e uma pessoa que cuida de um autista em situação, já que é um espectro, em situação mais grave, não teriam acesso. É só porque o autismo é considerado um tipo de deficiência que existem diversas políticas específicas para esse grupo, de acessibilidade, de tratamento específico e diferenciado para eles, e não há nada de pejorativo nisso. Na realidade, o que eu acho engraçado é que está tão pouco acostumado a utilizar essa linguagem politicamente correta, o André Fernandes e a sua turma bolsonarista, que eles acabam revelando o seu preconceito ao tentar atribuir ao Evandro Leitão a pecha de discriminatório. Vejam só, a partir do momento que eles se dizem indignados porque o Evandro Leitão qualificou a pessoa com autismo como uma pessoa portadora de uma deficiência, eles estão admitindo que na cabeça deles, pessoas que de fato têm uma deficiência, seja física ou intelectual, são inferiores, são de alguma forma sem valor, sem capacidade, sem o merecimento de um tratamento digno pela lei e pelas pessoas. Senão, eles não se diriam tão revoltados como se fosse um insulto. Por acaso, é um xingamento você dizer que uma pessoa é uma pessoa com deficiência? O termo PCD é utilizado até pelos próprios grupos que defendem os direitos das pessoas com deficiência. PCD, pessoa com deficiência. Justamente porque ela sabe que a deficiência não define a pessoa. A pessoa tem uma deficiência, por quê? Porque ela tem uma condição que a torna mais difícil de realizar determinadas tarefas, ou de se socializar, ou de operar de alguma outra forma que as outras pessoas não possuem. Isso é a deficiência. Isso não significa que a pessoa seja burra, sem valor, inferior, que é o que o André Fernandes parece estar presumindo, ao considerar tão absurdo dizer que um autista é uma pessoa com deficiência. Dessa forma, ele acabou revelando que ele, que é o grande defensor do politicamente incorreto, da discriminação a determinados grupos e pessoas como uma parte da liberdade do indivíduo de pensar o que ele bem entender, ele acaba, mesmo na tentativa dissimulada de ser corretinho, certinho, apenas por enquanto, revelando o que de fato ele pensa sobre as pessoas com deficiência. Ele as vê como pessoas inferiores. Ele as vê como pessoas que, se você disser a alguém, você tem uma deficiência, a pessoa deveria se sentir xingada, humilhada por isso. E a gente sabe que a gente só se sente humilhado e xingado, insultado, por coisas que nós consideramos o quê? Mas inferiores. Portanto, pessoal, não caiam em mais essa demagogia barata, tentando se aproveitar de uma causa tão séria, de um grupo que realmente enfrenta muitas dificuldades, para fazer uma demonização do candidato, ainda mais baseado nessa picuinha de termos que são utilizados. Sendo que, nesse caso, ele é que está errado. Porque, legalmente falando, o Evandro Leitão está correto. E, claro, o Evandro Leitão conhece que é, de fato, legalmente considerado uma deficiência, o autismo, justamente porque ele fez, de fato, algo pelos autistas. Foi ele que criou um serviço na Assembleia Legislativa que atende pessoas autistas e pessoas com outras condições também intelectuais e mentais que necessitam de tratamentos e de acompanhamento específico e especial em relação à maioria das pessoas. Foi ele que fez isso. Já o André Fernandes, que ele fez? Nada. O Sérgio Studer, deputado, que com certeza vocês conhecem, que é muito envolvido também com essa causa dos autistas, já relatou nas suas redes que o André Fernandes simplesmente nem votou pela criação de uma comissão específica da Câmara dos Deputados para tratar dos direitos dos autistas. O André Fernandes nunca nem sequer quis participar dessa comissão e de repente ele se despreocupado com os autistas e com as mãezinhas deles. Pura demagogia. Não caiam nesse tipo de oportunismo típico de campanha eleitoral.